todas pelo seu... Você já se perguntou o que significa Yamir? Hoje eu vou te apresentar a Igreja Apostólica Ministério Resgate. Nós somos uma igreja evangélica e apostólica e temos a Bíblia como o único manual de fé e prática. Acreditamos na salvação do perdido, no agir do Espírito Santo e na busca constante do coração do Pai. Nós acreditamos nos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Porque Yamir é para todos. Aqui fica o futuro da nação. É nesse ambiente que pequenos corações são moldados para grandes propósitos. O Ministério Infantil, ele ensina a palavra de Deus e cuida espiritualmente das nossas crianças. Leva as nossas crianças a terem um relacionamento íntimo e real com Jesus. Nós temos salas que abrangem da idade dos bebês até os juniores de 11 anos. Cada princípio é explicado com uma linguagem adequada para cada idade. Professores e auxiliares que ficam dentro das salas para estarem ensinando da melhor forma possível as nossas crianças. O Ministério de Dança Yamir é uma expressão de louvor e adoração. É um lugar onde a arte e a fé se encontram. Louvor, não seja o momento. O que falar da equipe de louvor, do Ministério de Louvor e da adoração na igreja? É um ministério muito especial. Nós estamos ali para buscar, atrair a presença do Senhor através dos louvores. Nós entoamos os louvores a Deus. No momento do louvor, você tem a oportunidade de entregar algo ao Senhor, entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar a sua rendição. Além do que, a adoração é uma poderosa arma de guerra. As harmonias mais brilhantes se não... O Ministério de Intercessão aqui da Yamir, nós ajudamos as pessoas através das nossas orações. A palavra do Senhor diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. E é esse o nosso trabalho aqui na igreja. Nós ajudamos as pessoas através de orações. O Ministério de Mídia se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas aonde quer que elas estejam. E nós, do Ministério de Mídia da Yamir, contamos com equipamentos e uma equipe preparada e pronta para semear o evangelho nos corações de pessoas de todo o mundo. O Ministério da Recepção, ele vai além de um aperto de mão, um cumprimento ali na porta. Ele é onde a gente prepara um ambiente acolhedor para as pessoas se sentirem mais à vontade, independente das suas classes sociais ou da sua posição na igreja. A nossa igreja tem uma geração de jovens cheios da presença de Deus. Acreditamos neles e vemos uma juventude ativada para cumprir o propósito para esse tempo. Somos o Ative, jovens levantados por Deus para impactar essa geração. Somos uma igreja evangelista e missionária. Nosso ID não tem fronteira. Uma das últimas palavras de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra foi dar uma ordem muito clara: ide e fazei discípulos.
até os confins da terra. E a nossa igreja tem atendido essa ordem. Nós temos investido tempo e recurso financeiro e dedicação para levar a palavra de Deus lá do outro lado do mundo. E nós temos um trabalho especialmente importante na África. Lá é um lugar que não pode retribuir nada para nós aqui. Portanto, tudo que nós fazemos é único e exclusivamente em prol do reino de Deus. É um investimento de amor para cumprir o que Jesus pediu. Essa é Yamir, o lugar onde você encontra família, propósito e direção. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, existe um lugar para você aqui. Pode colocar de pé, por favor. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui firme. Último domingo de 2025.
domingo em 2025. Ó que bênção. E no último domingo você está aqui para louvar e engrandecer o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Abra comigo. Salmo de número 126. Quero declarar com você esses 3 primeiros versículos. Se nós estamos aqui no último domingo, é porque a boa mão do Senhor esteve sobre as nossas vidas. Vou repetir para isso entrar bem dentro do seu coração. Se nós estamos aqui no último domingo do ano, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. A mão do Senhor tem sido boa. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém? Vamos trazer isso para nós? Versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte da Yamir, ou a sorte da sua casa, ou a sorte da sua família, ou do seu coração, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, de alegria, a nossa língua de júbilo. Então entre a cidade, entre a nossa família se dizia: uau, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por mim, fez por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Diga assim: de fato, grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso nós estamos alegres. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Obrigado porque diante das lutas, das dificuldades, diante de todos os desafios dos gigantes que se levantaram em 2025, nós estamos aqui no último domingo do ano para louvar, para exaltar e para dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor governa a nossa casa, que só o Senhor governa o nosso coração, que só o Senhor governa essa igreja, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, neste culto nós queremos adorar o Teu santo nome, reconhecer, Pai, que a Tua boa mão, o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia tem estado sobre as nossas vidas. Sim, Pai, tivemos luta, sim, tivemos guerra, sim, tivemos gigantes, mas o Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui de pé, nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para Te exaltar e reconhecemos e damos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos oferecer mais um culto de gratidão, de adoração ao Teu nome. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Vamos adorar, queridos. Seus olhos aí no seu lugar. Vamos concentrar nesse Senhor maravilhoso, o único que é digno de receber toda honra, toda glória, toda exaltação. Ainda dentro dessa palavra de gratidão por tudo que Ele fez, que vá passando aí na sua mente o filme de tudo aquilo que você viveu esse ano com o Senhor, das vezes que Ele te visitou, dos dias que às vezes você chorou, sofreu e que Ele estendeu a sua mão, dos dias que você se alegrou também na presença dEle. E nós queremos começar esse tempo de louvor com gratidão ao nosso Deus, declarando: tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar.
desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos, Senhor, o momento, Pai. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Declaramos, Senhor, a nossa dependência de ti, Jesus, a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas esse ano, por tudo que o Senhor fez, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, porque nós confiamos no nosso Pai, no nosso Pai. Oh, Jesus, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu. Oh, Jesus, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me
Só Ele faz isso. Só Ele te veste com roupas novas, desce azeite na sua cabeça, te unge, te dá um lugar. Só Ele, só Ele, só Ele me enxergou, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Declaramos nossa dependência de ti, Jesus. Declaramos nossa dependência de ti, Jesus. Nome acima de todo nome. Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aquele, vamos declarar. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali
mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Declaramos isso. Cantamos ao único que morreu e ressuscitou. Nada nós tememos, porque nós servimos o único que morreu e ressuscitou. Oh Senhor, Tu és adorado neste lugar, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Entregamos nossas vidas a Ti, Jesus. Tu és santo, Jesus. Adorado, Jesus. Único digno, Jesus. Nós declaramos a boca de onde está a sua vitória, porque Ele ressuscitou. Problemas onde estão a sua vitória, Ele ressuscitou. Depressão onde está a sua vitória, Ele ressuscitou. Problema financeiro onde está a sua vitória, Ele ressuscitou. Vamos declarar que se ouça, que se ouça. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Ó morte, onde está a tua? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Mais forte, vamos declarar mais forte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória?
santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Santo
és digno da nossa adoração, Jesus. Tu és digno de toda honra, Jesus. Tu és digno, Pai. Nós reconhecemos que tudo vem de Ti. Tudo também é para Ti, Jesus. É o Senhor quem nos toca. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem passa por cada coração, por cada mente. É o Senhor que se manifesta nas nossas casas. É o Senhor que se manifesta na cura, na libertação que nós vivemos a cada dia. É o Senhor que abre as portas e que as fecha. É o Senhor quem determina. É o Senhor quem faz. E é o Senhor que também não faz. Nós reconhecemos, Jesus, Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o poder, Tua é a exaltação, nome acima de todo nome, Jesus. Amado Jesus, encerramos esse ano declarando: Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso consolo, Jesus é a nossa cura, Jesus é a nossa libertação. Jesus é tudo para nós e Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ei, problema, Jesus é suficiente. Ei, Jesus é suficiente. 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 Você pode abrir a sua boca e declarar bem alto comigo: Jesus! Tu és suficiente, Jesus, aleluia, aleluia, te adoramos, Jesus, Tu és suficiente, Tu és suficiente, Jesus, entregamos esses momentos a Ti, Jesus, entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa, entregamos as nossas casas na Tua presença, Jesus, é tudo para Ti. Glória, Jesus. Tu é a glória, Jesus. Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta, amém? As crianças que ainda não foram, se tiver alguém, 1 a 11 anos, um culto para as nossas crianças, tão ligeiras, já foram, já saíram. Aleluia. Tempo poderoso, tempo precioso. E eu estou aqui para trazer algo também poderoso para a sua vida, para o seu coração. Amém? Com muito temor, queridos, estou aqui nessa noite. E eu preciso muito da sua fé, porque eu quero declarar uma palavra muito profética sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa igreja, sobre tudo aquilo que Deus tem para nós. Então,
concentre e receba isso em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Quero começar lendo esse texto. Diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você pode repetir comigo? Diga, por favor: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Pai, nós queremos mais uma vez entregar esse tempo de palavra, esse culto, esse momento diante do direcionamento do Teu Espírito, Pai. Oramos pelas nossas crianças, por cada turma, cada professor, mas oramos por cada coração, por cada família. Pai, que seja tão poderoso, que seja uma palavra rema, que seja verdade, que faça sentido, que a gente, Pai, aproprie de toda promessa que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Oro para que a nossa fé seja ativada, para que o Senhor ministre aos nossos corações, para que eu possa ser usado pelo Teu Espírito, Pai. Repreendemos tudo aquilo que é contrário ao fluir do Teu Espírito. Todo espírito maligno nós ordenamos amarrado em nome de Jesus. Declaramos o céu aberto, o espírito da revelação, a glória do Senhor, a atmosfera do céu, os nossos corações e as nossas mentes conectados com o céu, para que a Tua palavra, Pai, venha a ser vida no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu comecei esse culto, não tem como ser diferente de não enxergar o favor de Deus, o amor de Deus, a graça pelo ano que tivemos. Foi um ano de batalha, foi um ano difícil, você sabe do que eu estou falando. Foi um ano politicamente difícil, financeiramente difícil, mas foi um ano que Deus estendeu a sua mão sobre nós, e nós estamos aqui no último domingo do ano de 2025, e não tem como eu não começar dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação ao nosso Deus, porque se nós estamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado. Amém, queridos? Então, eu queria muito que começar, esse culto com toda gratidão, mas eu quero, na verdade, profetizar sobre o nosso próximo ano. A palavra que eu tenho é uma palavra profética para o teu 2026. Eu quero finalizar o ano de 2025 como culto. Nós temos a virada ainda, mas o último domingo oficial é esse. Agradecendo, mas também deixando uma palavra profética para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, para o nosso ano de 2026. Amém. Eu queria muito que você tomasse posse disso. Quero declarar que nós venceremos 2026. O tema da minha mensagem é: nós venceremos 2026. Quero muito que você receba isso. E claro, quero te dar princípios para isso. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz. Querido, entenda isso. É o Senhor dizendo: sou eu que sei os meus pensamentos, aquilo que eu penso sobre vocês. E os meus pensamentos são de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Em outras versões falam, para dar a vocês esperança e um futuro. Querida, Deus falando assim, eu tenho um pensamento a respeito de vocês, a respeito da minha igreja, a respeito da Yamir Nova Mutum. E esses pensamentos são de paz. E esses pensamentos são de esperança e de um futuro. Provérbios capítulo 23, versículo 18, parte B diz, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Diga assim, haverá bom futuro, não será frustrada a minha esperança. Queridos, eu creio que, com toda a força do meu coração, que Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus fiel, e Deus é um Deus que não mudou o plano. Esse pensamento que Ele tem a seu respeito continua de pé. Esse desejo de você ter um bom futuro continua de pé. Sabe, se nós, que somos pais, que somos naturais, que somos humanos, fazemos de tudo com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, para dar condições favoráveis ao nosso filho, ou aos nossos filhos, imagina o nosso Deus celeste que está no céu. Então, querida, a palavra não mudou, Deus não mudou, diga assim, ó, Deus não mudou, os planos de Deus para a minha vida não mudaram, Ele quer o melhor para mim. Queridos, eu creio nisso, eu creio nessa verdade, que o nosso Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, é isso que a palavra de Deus fala. E nós sabemos das nossas lutas, das nossas guerras, e sabemos que muito dessas promessas, sim, depende de mim e de você, depende do nosso livre-arbítrio, depende das nossas escolhas, depende da nossa atitude, depende do nosso posicionamento, mas depende muito também da nossa esperança, da nossa motivação. A palavra fala que não vai ser frustrada a tua esperança. Minha pergunta é, você tem esperança no quê? Você é motivado para quê? Teu 2026 está aí. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Primeiro domingo de 2026, com ceia. Renovando a nossa aliança, mas já vai ser 2026. Qual é a tua motivação? Qual é a tua esperança? O que teu coração anseia? O que você almeja? O que você quer? O que faz os teus olhos brilhar? O que faz você levantar de manhã e falar assim, uau, levantei mais um dia. Sabe, tem algumas coisas que impulsionam o nosso coração, que motivam o nosso coração, que nos dão força para agir. Henry Ford, ele tem uma frase muito famosa. Ele diz o seguinte, se você pensa que não pode, ou pensa que pode, em ambas você está correto. Eu vou repetir. Se você acha que você não pode, você está certo. Mas se você acha que você pode, você também está certo. Então, em 2026, qual é o teu pensamento? Qual é a tua motivação? Qual é a tua definição para a sua vida, para os seus negócios, para o seu relacionamento com Deus, para o seu trabalho? Você é aquele que vai pensar que pode ou que não pode? Vamos trazer isso para a Bíblia, para ficar mais bonitinho? Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ou seja, se eu imagino que eu posso, assim ele é. Se eu imagino que eu não posso, assim também é. Por isso que a nossa esperança, a nossa motivação, por isso que nós estamos focados naquilo que é correto, por isso que nós somos impulsionados pelo Espírito, independente da circunstância, vai definir se eu
vou vencer, se eu não vou vencer, se eu vou ser feliz, se eu não vou ser feliz, se eu vou ter portas abertas, se eu não vou ter portas abertas. Lamentações diz 3:21, quero trazer à memória tudo o que pode me dar esperança. Sabe, nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos precisam enxergar e precisam abrir janelas que vão te dar esperança, que vão te trazer esperança. Tem um outro carinha chamado Carlos Ghosn, é considerado o Henry Ford do século 21, ele tirou a Nissan da falência, e ele tem uma frase que ele fala, a única coisa que faz a diferença é a nossa motivação. Querido, se você não tiver esperança, você não tem motivação. Se você não tem esperança em alguma coisa, você não é motivado a fazê-la. Você não tem o brilho nos olhos, a garra, a força, o empenho para executar, para levantar. E claro que eu quero trazer isso muito mais para o lado espiritual. Se você tiver a tua esperança no céu, no Senhor, no reino dos céus, na propagação do reino, no crescimento do evangelho, em você ter experiências novas, em você conquistar algo novo, dons novos em Deus, querido, se o teu foco, a tua esperança, você é motivado a levantar com força, com coragem, porque você sabe que isso é o princípio, a prioridade do nosso coração, então as outras coisas naturalmente serão acrescentadas. Mas o que eu quero te dizer é que eu e você precisamos estar motivados, precisamos estar com esperança, precisamos estar crendo, precisamos viver essa palavra que o Senhor diz que eu é que sei os pensamentos, e os pensamentos são bons, e vai ter bom futuro. Então, querido, eu tenho que trazer verdades para o meu coração, que vão fazer eu começar 2026 com fogo no olho, querendo patrolar tudo, e que o reino cresça em nome de Jesus, amém? Quero incentivar demais teu coração, a tua vida nesse último culto. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei em 2025. Pastor, eu vim aqui, estou só no pó. Eu vim aqui, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Querido, mas eu tenho uma palavra para você também. Jó 14, versículo 7. Diz o seguinte, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Eu não sei a tua condição, talvez você seja essa árvore podada, talvez você seja essa pessoa que chegou e que não teve um 2025 tão bom. Querido, eu quero te dizer, você está aqui, você está com saúde, porque você está aqui, você está na casa do Senhor, com todas as lutas, com todas as guerras, com todas as podas, com tudo aquilo que você enfrentou. Eu não sei o porquê, a permissão de Deus, os motivos, mas eu sei que ao cheiro das águas há de brotar, os rebentos vão ser como os novos, e querido, e vai frutificar em nome de Jesus. Tem coisa que a gente não entende, mas se Deus permitiu, queridos, alguma coisa Ele tem, e eu sei que ao cheiro das águas vai brotar de novo. Então eu não posso desistir, eu tenho que estar com o meu coração focado, eu tenho que estar com o meu coração cheio de esperança, porque eu sei que Deus vai nos conduzir. E eu sei, querido, que nosso 2026 vai ser poderoso. Diga assim mais uma vez, eu vou vencer 2026. Vamos lá. Eu não estou querendo trazer algo utópico. Não estou querendo ser hipócrita.
o desenrolar do nosso Brasil, você sabe que é para ser um ano difícil. Você sabe que é para ser um ano de muita insegurança, de instabilidade. Um ano político complicado, um ano financeiro talvez complicado. Queridos, esse é o desenho natural, esse é o desenho normal daquilo que está projetado para 2026. Mas eu quero mais uma vez declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que independente das circunstâncias, da crise, do problema político, do governo e de tudo aquilo que vai acontecer, você não vai ser atingido em nome de Jesus. Entenda isso com maturidade. Deixa eu ler um salmo que talvez seja o salmo que você mais conhece. Mas isso é um atestado disso que eu estou te falando. Eu quero que você guarde esse salmo como verdade para o seu coração para esse ano de 2026. E toda hora que precisar, você declare isso em nome de Jesus. 91. Presta atenção. Se tem um salmo mais profético que esse, querido. E às vezes a gente, não apropria de uma palavra. Querido, Deus é fiel, a palavra dele é verdadeira, é o próprio Jesus, é a palavra. Ele não é homem para mentir. Se está escrito, é porque está escrito, é porque isso é real, é porque isso é verdade. Então nós precisamos tomar posse, nós precisamos receber isso. Salmo 91 diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Escute, não é para qualquer pessoa, é isso que eu falo, não são para todos, não é só para aqueles que de repente passam algumas vezes num culto à noite de domingo, não, a palavra é aquele que habita no esconderijo, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Eu quero declarar que esse vai ser o teu lugar em 2026, querido, um lugar que você vai habitar, é um lugar que você vai descansar, não é um lugar que você vai passar de vez em quando, não, é um lugar que você vai ter prazer de estar, um lugar que você vai ter ali intimidade, relacionamento. A essas pessoas, preste atenção, diz ao Senhor, é você que diz. Olha o que o texto diz, esse tipo de pessoa, esses que habitam, eu e você, nós dizemos, o Senhor é meu refúgio, é o meu baluarte. Baluarte é fortaleza, ok? O Senhor é o meu refúgio, fortaleza, o Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês, é proteção, é escudo. Você não assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse, sou eu e você, o Senhor é o meu refúgio, eu fiz do Altíssimo, do meu Deus, a minha morada. Nenhum mal, queria dizer para esse tipo de pessoa, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos, o nosso Deus, Ele dará ordem, queridos, a teu respeito, para você, aos anjos Ele dará ordem ao meu respeito, para que nos guardem, em todos, não é em alguns, não, é em todos os nossos caminhos. Ele, o nosso Deus, Ele que vai nos sustentar nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Nós vamos pisar o leão, a áspide, calcar os pés do leãozinho, a serpente. Olha o que Deus diz, porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei, eu poloei a salvo, porque você conhece o meu nome,
Você vai me invocar e eu, o teu Deus, eu vou te responder. Na sua angústia eu estarei com você. Eu vou te livrar e vou te glorificar. Eu vou saciar com longevidade e vou lhe mostrar a minha salvação. Queridos, isso é uma promessa de Deus para mim e para você, e para o nosso ano de 2026. Sabe, quando eu estava orando sobre esse último culto, Deus ministrou muitas coisas comigo, mas é um ano de nós habitarmos e confiarmos, estarmos nesse lugar de intimidade, relacionamento. A palavra que Deus tem dado para o nosso ministério é ano de intimidade. 2026 será um ano de intimidade. Mas eu creio demais, querido, que será um ano de avivamento, de ouvir a direção de Deus, de dar o controle da nossa vida para o Senhor. Escute bem, eu não sei se tua casa, você tem muitos filhos, e às vezes, de vez em quando, a minha casa é bem de vez em quando, mas reúne os 4 na sala de TV, mas a TV só tem um controle. E aquilo que eu mudo no controle, os outros vão assistir, sim ou não? Sim ou não? Queridos, o controle determina o canal. O controle determina o canal que você vai assistir. Você e a tua casa. O controle determina se tua casa, se a tua televisão vai estar ligada ou desligada. Deixa eu contar um segredo para vocês, uma fofoca de muitos anos atrás. Quando eu namorava a pastora ainda, lá em Barretos, juntava na minha casa do meu pai, eu, o Léo e o Lucas, final da Copa, Brasil, jogando, a gente se preparava, os 3, vinha meu pai, a gente sentava para assistir o jogo, que na hora do pênalti, a gente vibrando, na hora que ia bater o pênalti, você acredita que a pastora ia lá, desligava a televisão e saia correndo com o controle? O Léo e o Lucas, nossa, queria matar. E ela saia correndo. Ei, volta. É um ano de nós darmos o controle nas mãos do Senhor. É você chegar e falar: Deus, se o Senhor quiser mudar o canal da minha vida, pode mudar, porque o controle está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser mudar a circunstância, pode mudar, porque o controle está nas suas mãos. Sabe, é um ano de Deus estar no controle da nossa vida. Você entregar isso para Ele e saber ouvi-lo, ter esse direcionamento. Diga assim: Jesus, eu entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Queridos, e esses que entregarão ou entregaram o controle, esses que vão habitar, esses que vão confiar e falar: Senhor, eu fiz o Senhor meu refúgio, a minha fortaleza. A promessa é: praga nenhuma chegará à tua casa, mal nenhum te sucederá. E eu quero, muito rapidamente, trazer isso para você não achar que isso eu estou falando só porque eu quero dar uma palavra bonitinha para o teu coração. Não, eu quero trazer isso biblicamente para você entender homens de Deus que em meio a circunstâncias a praga não atingiu, o mal não chegou, e muito pelo contrário, eles foram abençoados e cresceram. Amém? Primeiro que eu quero dizer no comecinho da Bíblia é Noé. Está lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, não vou ler não. Mas o que eu quero que você entenda, querido? O mundo estava em crise.
o mundo estava naquela situação de pecado, de promiscuidade, de todo tipo de situações que atrapalhavam o agir e o fluir de Deus. Deus tinha dado sentença, corrupção, juízo de Deus. E aí lá em Gênesis 6, versículo 8, diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Uau! Eu quero declarar que em 2026, não, eu quero declarar que hoje, querido, Deus vai olhar para você e para sua casa e vai achar graça em você. Sabe, não tem nada mais precioso do que você buscar isso. Diante de um cenário, queridos, vamos lá, olha, eu quero te mostrar o cenário de crise, tá? De Noé. É destruição, é pecado, é blasfêmia, é corrupção, é tudo aquilo que é de ruim. Deus olha e fala assim: ó, não tem jeito, vou julgar essa terra, está tudo destruído, tá tudo contaminado, não dá mais. Deus olha e acha graça. Queridos, eu não sei como é que vai ser a circunstância em 2026, mas eu quero declarar que Deus vai olhar para o seu coração, para a sua família, e vai achar graça em você. Queridos, e quando Deus acha graça, tem o favor de Deus, tem o amor de Deus, tem o cuidado de Deus. Presta atenção, querido, enquanto o mundo perecia, Noé e a sua família foram preservados, foram salvos. Diga comigo: enquanto o mundo perecia, Noé e a sua família foram preservados. Não é a circunstância do ano, não é a circunstância de quem está lá fora, é a questão de Deus achar graça em você. É a questão de você estar habitando nesse lugar. É a questão de você estar sendo obediente. Escute algo. Antes de vir o dilúvio, Deus deu um projeto para Noé. Deus falou: Noé, constrói uma arca. Deixa eu clarear isso para você. Queridos, antes de vir qualquer tragédia, Deus vai te dar uma estratégia para você ficar ileso, para você não passar por isso, em nome de Jesus. Sabe, eu creio nisso. Eu creio que Deus é um Deus que Ele antecipa. Ele, para aqueles que Ele acham graça, Ele fala assim: ó, antes que venham os dilúvios de 2026, eu vou te colocar algumas situações, te colocar algumas pessoas, te colocar em alguns lugares. A hora que você perceber, lá fora está a maior tempestade, você está dormindo dentro do barco tranquilo, porque Deus é aquele Deus que te dá estratégias. Amém? Deixa eu te passar um princípio sobre isso. Quem habita no esconderijo, quem faz do Senhor seu refúgio, a sua fortaleza, Deus vai dar a estratégia em qualquer momento de crise. Amém? Diga assim: a obediência de hoje é a minha proteção de amanhã. Vou de novo. A minha obediência hoje é a minha proteção de amanhã. Amém? Deixa eu falar outro. Isaac, Gênesis 26, versículo 1, um pouquinho para frente. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Presta atenção, a Bíblia faz questão de dizer: sobrevindo fome à terra. Vamos lá para o cenário, para o momento, para o ano que Isaac está vivendo. O ano era fome severa na terra. O ano era de dificuldade, o ano era economia quebrada, o ano era insegurança geral, o ano é o que nós vamos fazer da nossa vida. A Bíblia é clara e ela fala
que havia fome na terra. Agora, sabe o que eu acho mais legal? E presta atenção nisso, por favor. Que a Bíblia faz questão de colocar uma vírgula além da primeira a vida nos dias de Abraão. Você não sabe, Abraão era pai de Isaac. A Bíblia fala que agora tem um momento de crise, um momento de fome, semelhante, não sei se pior, a que o pai dele já tinha enfrentado. Eu acredito que Isaac, ele escutou a história do pai falando: ei filho, passamos numa crise, teve um ano que a economia quebrou, teve um ano que foi complicado, teve um ano que foi difícil, teve um ano que você precisa ver como que estava, o quilo da picanha estava R$80. Isaac, pai, o que você fez? Nós fomos para o Egito. Sabe, Isaac, ele tinha, e aí deu certo. Sabe, Isaac tinha uma escola. Isaac, ele tinha escutado uma história. Ele sabia como que o pai dele enfrentou. Eu acredito que por isso que tem essa vírgula, esse detalhe nesse versículo, porque agora é sobre Isaac. Agora está falando que Isaac está no momento que tinha fome na terra, economia quebrada. Agora olha o que diz, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela, e eu serei. Gênesis 26, versículo 2. Próximo versículo. Isso aí. Vou de novo. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao... Queridos, o pai dele tinha ido. A outra fome, o problema que eles passaram, aquilo que ele escutou, a forma de vencer Abraão a fome foi: estava ruim demais, nós precisamos ir para o Egito. Então agora, em vez de Isaac, talvez no coração dele, eu já sei como que eu faço, está com fome aqui, eu vou sair desse lugar, eu vou fazer igual ao meu pai. Mas agora o versículo 2 diz que o Senhor apareceu, e o Senhor disse: não desça ao... Fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei, e eu te... Vamos lá, deixa eu trazer, porque isso é muito forte. Tem algumas estratégias que você venceu fomes, guerras em 2025. E talvez a gente tenha muita segurança, porque eu já sei como fazer. Eu já venci essa guerra, ou essa fome, ou eu já venci essa situação. Por isso que eu falei que 2026 é um ano de nós procurarmos direção de Deus, porque às vezes a estratégia que Deus tem para 2026 não seja a mesma que você usou em 2025. Porque tem coisas que às vezes a gente acha que a gente já tem o controle, o domínio, a gente já tem a segurança, eu sei como que faz. Lembra a história de Moisés? Primeira vez o povo com sede, o povo desesperado: Deus, o que eu faço? Fere a rocha. Moisés foi lá, feriu a rocha, saiu água, e uau! A segunda vez, Moisés chegou e falou: agora já fiz isso. Mas a ordem de Deus era outra, não é para você ferir, agora é para você falar simplesmente. E Moisés desobedeceu, e por causa disso foi lhe imputado, querido. Ele não entrou na terra de Canaã, na terra prometida. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que independente da tua maturidade, do tanto que você confia nas suas habilidades, teu saldo bancário, da tua saúde, de tudo que você tem, é um ano de você escutar aquilo que Deus tem para você caminhar. Porque, queridos, o mais importante é estar debaixo de uma palavra. Deus falou assim para Isaac: não saia,
Não fuja, não é lá que eu vou te abençoar, é nesse lugar. Talvez, querido, você está pensando em ir embora, talvez você está pensando em sair. Queridos, antes de você tomar essa decisão, ore e tenha convicção que isso é uma palavra de Deus para você. Porque não é o lugar, não é a circunstância, importa é se Deus está com você. Porque se Deus está com você, Ele vai falar assim, ó, eu sou contigo e eu vou te abençoar onde você estiver. Versículo 12. Semeou Isaque naquela, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o... Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou... Queridos, vamos lá, o cenário era de crise, o momento era de quebradeira, tinha fome na terra, era problema, mas Deus falou, não vai. Isaque obedeceu. Presta atenção, ele não esperou acabar a crise para semear, ele não esperou acabar a crise para obedecer. Ele simplesmente, no momento de dificuldade, no momento de guerra, no momento de crise, no momento de instabilidade, ele obedeceu, ele confiou, ele ficou. Onde todo mundo achou que era loucura, ele falou, não, eu vou semear, porque Deus falou. E Deus prosperou, porque não era circunstância, não era o lugar, não era a crise, era questão de Deus estar com ele. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas se você habitar no esconderijo do Altíssimo, se você confiar, descansar, não importa 2026, não importa a política, Deus é com você, e é Deus que vai te sustentar, é Deus que vai te abrir a porta, é Deus que vai te dar estratégia, é Deus que vai te direcionar. Diga assim comigo, obediência em tempos difíceis gera resultados sobrenaturais. É fácil a gente obedecer quando está tudo gostoso, quando a vontade de Deus é a mesma que a tua, quando você está assistindo o filme predileto e a vontade de Deus é que você assista esse filme mesmo. O duro é quando você está assistindo aquele filme e Deus fala assim, não, vou mudar de canal, não é mais isso para você. O duro é quando você está com a convicção e Deus fala, vou mudar de canal. Por isso que é um ano de você entregar o controle nas mãos do Senhor. E é a decisão mais sábia, inteligente, importante que você possa querer, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar outro, quero falar de José. Vão seguir na Bíblia aí, gente. Nem vou ler a história de José, você conhece também. Mas vamos lá, o cenário do momento. Vendido pelos próprios irmãos, rejeitado pela família, abandonado, foi injustiçado, foi preso. Querido, tudo sem ele merecer, tudo ele sendo inocente, tudo ele continuando fiel. Ele fazia algo correto, o que ele ganhava em troca? Punição. Fazia outro algo correto, o que ele ganhava em troca? Punição. Aí às vezes a gente olha para nós e fala, nossa Deus, agora que eu entreguei o controle, que eu estou te seguindo, que eu estou te servindo, agora eu tomo uma atitude correta, parece que as coisas à minha volta mudam, pioram. Aquilo que eu estava esperando, que eu achei que eu fosse obedecer, e que eu agora fosse sentar num palácio, que eu fosse ficar riquíssimo, não, agora o que está me esperando é uma prisão. Já pensou, querido, se José fosse questionar? Se José fosse pontuar, Deus, olha o que eu fiz, o Senhor que me deu o sonho, e o que eu ganhei? Vendido pelos meus irmãos. Foi o Senhor que fez, o que eu ganhei? Eu fui fiel, não deitei com a mulher de Potifar, o que eu ganhei? Prisão. Estou te falando um cenário, aquilo que estava acontecendo. Gênesis 39, versículo 2, olha o segredo. O Senhor era com, que veio a ser homem. Queridos, o segredo só está
em um detalhe, o Senhor era com. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que 2026 o Senhor seja com você e com a sua casa. Eu quero que em 2026 as suas atitudes, a sua obediência, a sua adoração atraia a presença de Deus. Porque é o lugar onde Deus pode te abençoar, é o lugar onde Deus pode cumprir a promessa dEle, é o lugar onde Ele pode falar assim: uau, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre Ele. Agora Deus não pode quebrar princípios, querido. Sabe, às vezes a gente quer um Deus só para receber, para herdar, para nos abençoar. Eita glória. Esse choro é você não sabe, querido, mas um é glória a Deus, o outro é aleluia. E Deus está recebendo igual. Volta aqui para mim, que todo mundo olhou para lá. Diga assim, ó: José não controlava o ambiente, mas ele controlava a sua fidelidade. Entendeu? Tem ambientes à sua volta que independe de você. Tem circunstâncias que talvez sejam injustas com você. Mas o ambiente, o momento, não pode derrubar quem você é, o teu caráter, a tua fidelidade. Deixa eu te trazer um princípio. Diga assim: a presença de Deus sempre será mais importante do que o lugar que eu estou. O segredo é eu e você, nós termos essa presença, independente do lugar. E entenda isso, querido. A crise, os momentos difíceis, nunca impediram o plano de Deus de ser cumprido. Eu vou repetir, eu não sei o que vai vir em 2026. Mas seja que crise for, querido, o problema que tiver, nada pode impedir o plano de Deus na tua vida. Nada pode barrar aquilo que Deus tem para você, se você mantivesse fiel, firme. Amém? Deixa eu te falar outro. Elias, 1 Reis 17, versículo 1, lá no finalzinho: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Todos eles, olha Elias, estou falando isso de um Deus cuja face eu estou. Você conhece também o cenário, não vou falar. Fome, seca, problema. Imagina, queridos, não chover na terra 3 anos e meio. Imagina a dificuldade. Imagina a produção. Imagina a agricultura. Queridos, esse ano aí, um mês atrás, que deu uma estiadinha de 15 dias, os produtores estavam tudo desesperados. Falaram: meu Deus do céu. Agora imagina 3 anos e meio sem chover. Imagina o preço que não foi o grão. Imagina a comida, como era a fome. Imagina o colapso econômico, político. Versículo 3, 1 Reis 17. Retira-te daqui e vai para o lado oriental. É Deus falando para Elias, tá? Nesse momento de crise, nesse cenário. Esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra. Espera aí, vamos lá. 1 Reis 17, 3. Volta lá no 3. Vamos de novo. Retira-te daqui e vai para o lado oriente, e esconde junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. O 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do seca, fome, crise. Reinado
todo perdido, idolatria para todo lado. Deus dá uma ordem, retira e vai para o ribeiro. Olha que incrível. Elias, você vai beber das torrentes. E ordenei aos corvos que te sustentem. Antes de Elias ir, escuta isso. Antes de Elias obedecer, simplesmente com a palavra que o Senhor estava falando, o direcionamento, Deus já estava falando para Elias: Elias, você vai para um lugar e não se preocupe, porque a tua provisão eu já cuidei. Não se preocupe, porque você nem sabe aonde você vai, mas o teu sustento já está garantido. Não se preocupe onde você vai, porque você nem sabe, mas eu já deixei ordem, já está estipulado no céu. Você vai ter o teu sustento e a tua provisão. Queridos, quando nós obedecemos, quando nós somos fiéis, eu não sei a crise, eu não sei a fome, mas eu acredito que Deus já ordenou. Eu não sei se para corvo, se para irmão, se para o emprego, para o patrão, mas o teu sustento para 2026 já está provido em nome de Jesus. Promessa está aqui, queridos. Às vezes a gente não traz para nós. Elias, ele é sustentado de uma forma sobrenatural. Deus já havia preparado a provisão antes dele ir. Diga assim: a provisão não depende do sistema, depende da minha obediência e da promessa do céu. Tudo depende, querido, de onde eu estou, de como eu estou, daquilo que eu faço. Último, para a gente concluir. Daniel. Vamos para o cenário de novo. Israel, o povo de Deus, estava tudo errado, estava tudo contaminado, estava pecado para todo lado. Agora os babilônios estão reinando. Rei Nabucodonosor caos, mas Deus permitiu. Deus permitiu. E a Bíblia diz que foram alguns meninos para aquele lugar. Cenário, exílio, crise, pressão cultural, ideologia para todo lado. Eles queriam implantar a cultura babilônica. Ali que surgiu a ideologia woke. Ali que naquele momento, querido, estava um caos. Não foi ali não, tá, gente? Não sei quando foi que surgiu, não. Mas eu estou querendo que você visualize. Aquele povo, aqueles cristãos, aqueles homens de Deus, quando foram para o exílio, eles estavam vendo uma cultura diferente, deuses diferentes, uma idolatria diferente, tudo liberado, agora tudo pode, agora isso é normal, tudo aquilo que você está vivendo todo dia, e você está olhando e fala: meu Deus, era a realidade daquele povo. Mas como eu amo esse versículo, Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim, resolveu Daniel, vírgula, firmemente, não se contaminar com as iguarias do rei daquele lugar. Querido, o segredo não é a questão da cultura da Babilônia, do governo e da ideologia, a questão é eu e você. Resolveu a igreja Yamir firmemente não se contaminar com as iguarias do mundo, com os prazeres do mundo, com os manjares do mundo, com a ideologia do mundo. Entenda, Daniel estava num lugar de corrupção, Daniel estava num lugar de ideologia, de outros deuses. Ele estava no meio de um antro, no meio de problemas, em situações difíceis, mas passou 4 governos. Daniel continuou firme,
Daniel continuou incorruptível, Daniel continuou inabalável, e mais, Deus prosperou Daniel e seus amigos mais do que tudo, querido. No meio da crise, no meio da luta, no meio onde ninguém tinha condições, todo mundo estava falando assim, nossa, eu estou quebrado, o que vai ser de mim? Daniel cresceu, prosperou, avançou. Queridos, quando Deus foi lá, quando Jesus veio, tirou a chave do inferno, Ele deu à igreja e falou assim, eu estou dando essa chave para vocês, e toda a autoridade do céu está na mão de vocês, de tal forma que aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e vocês podem pedir que o meu Pai que está no céu vai fazer por vocês, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Querido, essa é a palavra que tem para mim e para você. E às vezes a gente fica com medo. Ai, como que vai ser? O que vai ser? Querido, eu não sei a circunstância. Eu sei que eu vou estar habitando num lugar e a provisão, o sustento, aquilo que Deus vai fazer por mim, já está certo. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o nosso coração quer as coisas, nosso coração quer o canal que a gente gosta, nosso coração quer o prazer que a gente quer o dinheiro fácil, quer aceitar o suborno, a corrupção, quer aquela ajudinha. Todo momento nós somos tentados e provados para ver qual é a nossa atitude de obediência, de fidelidade. Essa era a diferença de Daniel, firmemente. Não é de qualquer jeito, não, é firmemente. Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Amém? Diga assim, Deus sustenta quem permanece fiel, mesmo em sistemas corrompidos. Você pode colocar de pé, por favor? A crise, queridos, mudou reis, transitou estações, governos, mas Daniel e seus amigos continuaram com o mesmo caráter. Tem muita coisa que Deus está permitindo a igreja passar, para nós mostrarmos para Deus o nosso caráter, para nós mostrarmos para Deus a nossa santidade, a nossa fidelidade, o nosso amor. Tem situações que Deus permite, queridos. Às vezes você acha que crise é um problema. Não, talvez crise é um caminho que Deus está fazendo para que você chegue na promessa que Ele quer que você viva. José, se ele fosse questionar, ele ia falar assim, não dá, preso não, vendido não. Mas era Deus forjando, treinando, direcionando para ele ser governador lá na frente. Tem situações que você está enfrentando hoje que talvez você não saiba, talvez você não entenda, mas é Deus forjando, querendo ver teu caráter, querendo te moldar, querendo ver a tua fidelidade, para você viver tudo aquilo que Ele tem lá na frente. Qual que é a minha palavra para o teu 2026? Persevere firme, habite no esconderijo do Altíssimo, descanse à sombra do Onipotente. Diga ao Senhor, Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu baluarte, o Senhor que é minha fortaleza. Sabe, a esse tipo de pessoa vai cair 1000 a um lado, 10.000 à direita, mas ela não será atingida. A esse tipo de pessoa o Senhor dará ordem a teus respeitos para guardar, e praga nenhuma chegará nem em você nem na sua casa. Queridos, eu não estou querendo ser hipócrita e falar que nós não vamos viver ou passar por crise. Hora nenhuma Deus prometeu isso. A questão é que Deus vai estar com você durante a crise. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é eu estar na fornalha queimando, outra coisa é eu estar dentro da fornalha olhando o fogo e falar assim, uau, não estou sentindo nada. Deus não livrou eles, mas Deus estava com eles. Eu não sei como vai ser o 2026, queridos. O desenho, eu espero que seja o mais leve possível. O desenho é desfavorável, mas eu não me importo com isso, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, e Ele é fiel para se levantar, para
cuidar de mim, para cuidar de você, para cuidar da nossa casa, para cuidar da igreja. Ele que nos sustenta. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, eu é que sei o pensamento que eu tenho para você, e o pensamento é bom, o pensamento é de paz. Se Ele falou assim, a Veras vai ter bom futuro, a sua esperança não será frustrada. Querido, eu quero que você tenha um 2026 motivado para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eles eram falhos, eles tinham problemas, eles tinham guerras, eles tinham lutas. A Bíblia, hora nenhuma, fala que eles eram perfeitos. Qual que era o diferencial? É que todos eles estavam firmes, todos eles perseveravam, todos eles estavam habitando no esconderijo do Altíssimo. O segredo, querido, de 2026 para o teu sucesso, eu vou te falar, é você estar firme com Jesus, é você estar firme com o Senhor, é você não desviar os teus passos nem para a direita nem para a esquerda. Tudo aquilo que Deus falou, lá em Deuteronômio falou, se atentamente ouvires a minha voz e fizer tudo aquilo que eu vos mando, então eu serei com vocês. Você pegar Salmo 1, fala que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer, ele medita de dia e noite. Então, tudo que você vai fazer vai ser bem-aventurado. Você vai ser como uma árvore, no tempo certo vai dar fruto, tua folha não vai murchar, aonde você colocar tuas mãos vai dar certo. O segredo é você guardar o nosso coração, é você parar com esses pecados que ficam atormentando. Sabe, querido, tire, arranque, desfaça tudo aquilo que te prende, que você trouxe em 2025. Comece um 2026 de uma maneira diferente, em santidade. Começa 2026 com o coração cheio de temor, buscando agradar o Senhor, lutando com todas as tuas forças, entregando realmente o controle, o domínio de você, da tua casa. Mesmo que seja um ano de dificuldade, a igreja vai avançar, você vai avançar, você vai prosperar, vai ter paz, vai ter alegria, o Espírito Santo vai estar com você, Deus vai dar as estratégias certas, Deus vai levantar a provisão no momento certo, vai abrir as portas no tempo certo. Deus está no controle da tua vida.
pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Tem muita gente que talvez entrou nessa noite aflito, com incertezas, com dúvidas sobre o que fazer para o próximo ano, que decisão tomar. Pai, eu oro para que essa palavra traga esperança e motivação ao nosso coração. Nós não sabemos aquilo que nos espera, mas nós sabemos o Deus que nós temos. E a fidelidade do Deus que tem promessas, que tem palavra, a fidelidade do Deus que nos sustenta, Pai, diante, Pai, de demônios, diante de anjos, diante do reino espiritual, eu quero declarar que essa igreja vai avançar, que essas famílias vão avançar, que vai haver paz, que vai haver saúde, que vai haver relacionamento, que vai haver experiências novas, que vai haver provisão, que vai haver avanço, Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essas casas, eu declaro a bênção do Senhor sobre as famílias, eu declaro a bênção do Senhor sobre as mentes. Pai, eu declaro uma esperança renovada, motivação nos corações, alegria para viver, que o reino cresça, que a tua igreja avance, que vidas sejam salvas, transformadas, que os ministérios, Pai, fluem, desenvolva, que haja, Pai, novos batismos, novas conversões, novas curas, restaurações, que seja um ano de um avanço da tua igreja. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Último apelo de 2025. Não sei. Vai que dia 31 Deus. Nunca sei o que Deus quer. Mas escute. Talvez hoje seja o dia de você se posicionar. Talvez você tenha passado um ano meio em cima do muro. Talvez você estava desviado. Não sei. Ou talvez você nunca deu o controle realmente da tua vida para Jesus. E a Bíblia é muito clara. Romanos 10, versículo 9 diz: se com a tua boca você confessar e no teu coração você crer, então você é salvo. A primeira atitude para essa caminhada é eu romper com a minha tradição, com a minha vergonha e falar: Senhor, eu quero confessar o Senhor com a minha boca. Talvez essa seja a sua noite. Se tem alguém, eu queria que você levantasse o seu lugar e você viesse aqui na frente comigo, que eu quero orar com você. Se você que está longe, se você que está achando que Deus não estava no controle, se você não entregou ainda sua vida, se tem alguém, vem aqui. Não quero delongar, mas quero te dar essa oportunidade para você começar um 2026 diferente. Se é você, vem. 2026 depende muito da nossa atitude, da sua decisão.
nesses corações. Pai, eles entenderam e vieram, Senhor. Estão aqui porque eles querem confessar o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, a minha oração é que Teu Espírito Santo venha e faça morada, Pai. Pai, em cada vida, em cada coração, eu quero declarar, Pai, que essas mentes sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo. Pai, que todo peso, toda angústia, Pai, toda incerteza, tudo aquilo que eles estavam carregando, Pai, até esse momento, Pai, que seja retirado agora em nome de Jesus. E que uma paz, e que uma alegria do Teu Espírito, que o mover sobrenatural do céu, Pai, possa estar sobre a vida deles. Eu declaro um 2026 diferente. Eu declaro um 2026 habitando no esconderijo do Altíssimo, fazendo do Senhor prioridade, fazendo do Senhor o Rei, o Salvador, aquele que terá o controle de todas as coisas. Muda a história, perdoe os pecados, apague, Pai, cancele toda maldição. Eu declaro, Pai, o sangue de Jesus sobre a vida deles, e um tempo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que vocês orassem comigo, só um minuto. Eu queria que vocês orassem bem alto, fala assim, ó, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração, e eu te convido, para que o Senhor entre, e venha fazer morada em mim. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Quebre toda maldição, toda culpa, em nome de Jesus. Eu declaro que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e que sobre mim não há maldição nenhuma. Eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus, e eu sou, a partir de hoje, nova criatura. Sou casa de Deus. Espírito Santo, habite em mim. Eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos, e profetizo que o meu 2026 será vitorioso, será abençoado, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dê um abraço nesse povo aqui. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que você creia. Acende a luz para mim, por favor. Que você creia em cada palavra, em tudo aquilo que Deus tem e quer para você. Amém? Só alguns recados importantes. Queridos, nós temos no meio da semana virada de ano. Nós temos um culto da virada. Eu sei que infelizmente não conseguimos suprir toda a demanda, mas eu queria falar algumas coisas para o pessoal que vai vir, tá? O pessoal que conseguiu comprar e está conosco. Nós vamos ter um culto, vamos ter uma janta. Tem muita gente que vai passar com a sua família, glória a Deus por isso também. Mas escute bem o pessoal que vai vir. Queridos, eu abri várias mesas a mais para poder trazer o máximo de pessoa que queria, e mesmo assim nós não conseguimos. Eu queria o entendimento seu. As mesas vão ter 8 lugares. Às vezes a tua família tem 6 pessoas, 7 pessoas, 5 pessoas. Se você chegar cedo e você quiser pegar uma mesa, você vai sentar vocês 5 juntos. Agora vai ter pessoas que vão chegar depois e que vão ter que sentar 2 aqui, mais 2 ali, e eu não queria que você ficasse chateado comigo, porque eu não tenho como conciliar isso aí. Então, por que eu estou te falando isso? Nosso culto vai começar às 19h30, que horas?
19h30 nós vamos começar, porque nós temos um cronograma, ok? Se você quiser, você venha antes. As mesas vão estar aqui, não tem lugar, não tem reservado, esse é para esse é para aquele. Não, querido, você vai sentar e vai chegar. E se você chegar um pouquinho mais tarde, querido, não tem problema. Mas não fique chateado se às vezes você precisar sentar ali. Pode também estar junto e depois na hora de jantar só, enfim. Mas eu quero o entendimento de vocês. Amém? Amém? Aqueles que não vão vir, vou ver vocês só o ano que vem, só em 2026. Que Deus abençoe muito sua casa, sua família, que seja um ano realmente abençoado. Domingo nós vamos estar aqui, vai ser um culto tremendo. Não temos programação nenhuma esses dias. Escute bem, queridos, cultos de quinta-feira nós não teremos no mês de janeiro. Então nós só teremos os cultos de domingo às 19 horas. Ok? Sábado não vai ter ativo, agora nós só vamos ter o culto da virada e depois culto de domingo às 19 horas. Então eu espero vocês no culto às 19 horas, vai ser culto poderoso, com ceia, enfim, vamos começar o ano, vamos declarar, profetizar e vamos estar firmes em nome de Jesus. Amém? A próxima programação então serão nos cultos de domingo, vou explicar isso mais para frente. Deus tem nos direcionado algumas coisas e vamos ver aqui que Deus tem para o nosso 2026. Amém? Mais algum recado? Que eu lembro, pastores? Tudo certo? Então fique de pé. Querido, seja luz na sua casa. Seja um profeta do Senhor. A Bíblia fala para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Você que vai passar com a sua família, ore por eles. Sabe, tenha coragem, tenha ousadia. Eles vão levar um susto. De repente você nunca fez isso. Fala assim, eu queria muito orar e entregar o nosso ano na mão de Deus. Vocês permitem? Vai lá e faz uma oração. Abençoa, porque você carrega a autoridade e a presença do Espírito Santo dentro de você. Amém? Que você viva realmente um ano poderoso. É a nossa oração. Vamos crescer, vamos avançar. E você como casa e família também, em nome de Jesus. O pessoal que está aqui, qualquer motivo de oração, você que, vou viajar, gostaria de uma oração, ou tem alguma situação, ou doença, enfim, tem o pessoal aqui, a hora que acabar você vem, eles estão aqui para orar por você. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração, que você sinta-se muito amado por Jesus e por nós. Amém? Pai, obrigado, Deus, pelo ano de 2025. Assim como nós começamos o culto, nós damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração ao Senhor. Gratidão, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Pai, mas nós também tomamos posse dessa palavra, que nós venceremos 2026. O Senhor é conosco, o Senhor é com a igreja. A Tua presença é conosco, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos direcione. Pai, eu declaro famílias fortes, famílias estruturadas. Pai, eu declaro profetas, apóstolos, missionários, pastores, evangelistas. Pai, homens e mulheres de Deus, os ministérios fluirão, crescerão. Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada. Abençoe os preparativos, tudo aquilo que vamos viver nessa virada. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Entregamos a semana e tudo que temos e somos diante do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dê um abraço nessa pessoa. Talvez você vai ver ele só em 2026, Dê um abraço aí, fala, Deus te abençoe. Fica firme em nome de Jesus.